propósito da lei. O salmista declarou: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmos 19, versos 7 e 8. Os adventistas do sétimo dia citam esse versículo e perguntam: como que uma lei perfeita não está em vigor? Em primeiro lugar, quando o salmista se refere à lei do Antigo Testamento, ele se refere à lei como um todo, e não apenas aos 10 mandamentos, como insinuam os adventistas. Vejamos uma prova disso. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei escritas neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus. Deuteronômio, capítulo 28, verso 58. Portanto, a lei não era só o decálogo, mas tudo o que estava escrito no livro da lei. Os adventistas usam essa passagem de forma indevida, pois se usarmos esse versículo para advogar a guarda da lei do Antigo Testamento, teríamos então que considerar toda a lei. Em segundo lugar, é claro que a lei é perfeita, mas o problema não está na lei, mas no homem. A lei é perfeita em sua natureza, na sua essência, porque veio de Deus, mas não em seus resultados, já que o homem não pode cumpri-la como ela mesma exigia. Por isso ao homem se torna maldição. E é aí que Jesus entra. Vejamos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas capítulo 3, versos 13. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Hebreus capítulo 7, versos 12, 19 e 22. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito capítulo 3, versos 5 a 7. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8, versos 3. A lei é perfeita em si mesma, mas é um meio imperfeito para tornar o homem justo. Isso não foi uma falha na lei em si, nem no propósito pelo qual ela foi dada por Deus, porque a lei nunca teve o propósito de redimir os pecadores, mas de revelar o pecado. A lei é tão perfeita que nos fez ver o quanto somos pecadores incapazes de satisfazer os padrões
que Deus exigia de nós através de sua lei. Como padrão, a lei foi um meio de revelar o pecado. A lei foi uma norma. Dentro dessa lei, existiam cláusulas que o homem deveria cumprir na sua íntegra. Vejamos. Chega-te tu e ouve tu o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos, e o cumpriremos. Deuteronômio capítulo 5, versos 27. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá Amém. Deuteronômio capítulo 27, versos 26. Paulo confirma isso no Novo Testamento. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas capítulo 3, versos 10. Tiago, do mesmo modo, vai dizer: Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago capítulo 2, versos 10. Portanto, nenhum homem, exceto Jesus, cumpriu e nem cumpre a lei. A lei foi um aio condutor, um transporte para nos conduzir a Cristo. Leiamos. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Gálatas capítulo 3, versos 23 a 25. Paulo deixa claro que, graças a Jesus, não estamos mais sob a tutela da lei. A lei, como um espelho, tinha o propósito de revelar nossas imperfeições ao olharmos para ela. Mas ela, tal como um espelho, não tinha o propósito de corrigir as nossas imperfeições. Fomos justificados por Cristo. A lei é para aqueles que ainda não foram e que estão contrário à doutrina de Cristo. Vejamos. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, versos 5 a 10. Portanto, os de Cristo morreram para a lei, para viverem para ele. Leiamos. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Romanos capítulo 7, versos 4 e 6.
Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas capítulo 2, versos 19 a 21. Os herdeiros não são os da lei, mas os da fé. Vejamos. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Romanos capítulo 4, versos 14. A lei, portanto, é perfeita em si mesma, como uma norma e como que revela o pecado, mas não é perfeita como um meio de nos capacitar a vencer o pecado, consequentemente, de nos salvar. Aí é que entra a graça de Deus, através de Jesus Cristo. Leiamos. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas capítulo 2, versos 16. Por isso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cumpriu toda a lei e se fez maldição em nosso lugar, para que pela fé, mediante sua graça, fôssemos salvos. De posse dessa tão maravilhosa salvação, vivemos em novidade de vida, reconhecendo o que Cristo fez por nós na cruz. Agora nos resta seguir as suas pegadas, seguidas e ensinadas pelos apóstolos. Por fim, fica a pergunta para aqueles que querem viver pela lei. Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas capítulo 3, versos 2.